A gente mudou essa comunicação em dezembro, em janeiro já colheu os frutos de ter cliente 100% do digital. Sensacional. Foi a máquina girando mesmo, os criativos rodando, o conteúdo rodando, gerando levantada de mão, gerando venda, de uma forma meio que automática. Olá, pessoal. Está começando mais uma entrevista de case de sucesso. Dessa vez nós somos em trio aqui, ó. Achei maravilhoso. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Conta o que vocês fazem, de onde vocês estão também. A gente está aqui em Curitiba, no Paraná. Nós continuamos sendo uma empresa que produz móveis de madeira e que atendia antes só o atacado. E desde fevereiro e março do ano passado, a gente começou essa estratégia para atender direto o varejo. Então, a Nob é uma nova empresa, vindo da empresa anterior, que nasceu nela, mas que hoje atende o varejo e principalmente pelo digital. Legal, assim, eu acredito que vários que estão nos ouvindo talvez também tenham esse mesmo desejo, né? De talvez começar a atender o varejo também, e é uma outra dinâmica completamente diferente. Apesar do produto ser o mesmo, muito semelhante, é um outro tipo de relacionamento com o mercado. Bom, se apresentem todos, né? O que cada um faz na Nob, qual que é o papel de cada um. Tá, eu sou a Nayana, eu sou diretora da Nob, mas sabe, a empresa é pequena, a gente faz várias coisas. Então, Eu digo, é o CEO que varre o chão, né? Organiza toda a parte de bastidores e tal, e eu atuo também no atendimento. Legal. Atendimento no showroom, atendimento no WhatsApp. Meu nome é Fernanda, eu fico com a parte do conteúdo mesmo, né? Do design, do Instagram, né? De ter as ideias, colocar em prática, toda essa questão de marketing, né? Bom demais. Guilherme, que eu cuido da parte do tráfego, né? Foi bem legal que a gente aprende um pouco na mentoria, a parte mais superficial ali. E eu comecei a fazer, eu fui ficando muito curioso para estudar mais e fui fazendo alguns cursos e tal. E hoje eu cuido da parte dos anúncios, tudo. Sensacional. Como vocês se dividem ali dentro para poder rodar toda a estratégia de marketing e assim por diante. Mas me contem o porquê dessa ideia de começar a atender o varejo. Poxa, a fábrica tem décadas, de onde que surgiu isso? Na verdade, assim, que a gente estava 100% com um cliente, né, só, no atacado. Então, estava dependendo 100% desse cliente, né? Então, na época da pandemia, ali, 2020, todas as lojas fecharam e a gente estava sem faturamento, assim, né? Caraca. E aí, a gente percebeu que a gente não podia ter essa dependência 100%, né? E daí que surgiu a ideia da Nob, né? Foi lá em 2020, a gente foi só colocar em prática em 2022, mas foi ali a virada de chave que a gente tinha que ter algo que trouxesse mais segurança, né? Legal. E aí, enfim, criar a marca, começa o Instagram do zero, começa tudo literalmente, quando falo que é do zero, né? Porque às vezes eu converso com o cliente e ele fala, não, vou começar o meu marketing do zero, mas eu olho lá, já tem 800 seguidores. Eu falo, gente, valoriza os 800, porque os primeiros 800 é difícil. Às vezes me perguntam, sei lá, às vezes é médico, ou tem um perfil da loja lá paradão, só tinha bobagem. Tu acha que eu apago esse e começo do zero? Eu falo, não, começar do zero, você não tem noção do o que é começar do zero, né? Como é que foi esse começar do zero para vocês? A gente foi do zero mesmo. A gente, na verdade, tinha 11 seguidores numa página que tinha uma foto com a logo. Acho que nem todos nós ainda seguíamos a página. Nem os parentes não estão seguindo ainda. Ainda não. Mas o importante foi que a gente teve a oportunidade, apesar de ser mais trabalhoso, você tem que ter mais paciência, a gente teve a oportunidade com vocês, da Codirect, de já começar da maneira certa, né? Claro. E começou em fevereiro, e em começo de março foi quando a gente começou a postar no Instagram do zero. Aí na primeira divulgação para amigos e família, durou, sei lá, uns 15 dias, a gente chegou a 200 seguidores. Eu lembro, o primeiro post deu engajamento pra caramba, eu falei, caramba, vocês mandaram bem no post 1. E no começo a gente tinha aquela dúvida, meu Deus, como que a gente vai produzir tanto conteúdo, a gente não sabe. Vem todas aquelas dúvidas, né? Mas aí a gente começou a fazer, começou a cada um se encaixar na sua área. E aí os seguidores começaram a aumentar, começou a aumentar a audiência, começou a aumentar o engajamento, a interação. E hoje, quase um ano depois, a gente tá com o Instagram com quase 1.600 seguidores. Muita coisa mudou, assim. É outra marca, né? Já é uma marca que já tem sua audiência, muito legal. Que legal, ou seja, rompeu a bolha dos amigos e familiares, enfim. Isso! Já começou a ter o seu público próprio, né? E eu vejo ali, assim, eu acho muito legal a maneira como vocês se comunicam e vejo que vocês têm uma boa interação com o público. Quando que vocês começaram a perceber, assim, quanto tempo depois começou a perceber que começou a chegar cliente novo, começar a chegar gente nova, a primeira venda que veio pelo digital? A gente começou, na verdade, no começo ali, o primeiro mês, a gente colocava o nosso investimento em passo 3, né? Como a gente não tinha nem a base para anunciar o passo 4.
E daí a gente, foi investindo em passo 3, daí começou a investir um pouquinho em passo 4, que nosso investimento também era meio pequeno, né? Porque era o começo. E eu acho que foi uns 2 meses, né? Pra vir o primeiro cliente digital mesmo. Foi um pouquinho mais. Uns 2 A gente vibrou com essa primeira levantada. Que legal. Foi um evento, assim. Parabéns, eu digo, tem que comemorar mesmo, porque eu digo, o primeiro é sempre mais desafiante. Depois que a roda começa a andar, mas que bom, que bom comemorar. Você sempre deu o exemplo, assim, de tem aquele que aplica o método e tem resultado, aquele que não aplica e não tem resultado, e aquele que aplica e ainda não tem resultado. Perfeito. Então, eu sempre olhava para isso, eu falei, a gente imaginava, né, começando assim do zero, a gente foi indo, plantando, e a gente começou a colher agora no final do ano passado, virada para esse ano. Janeiro foi um mês que muita gente disse que foi ruim, pra gente foi ótimo, o primeiro mês de 99% só cliente do digital. Caraca. Sem conhecido de conhecido, sem indicação, então a gente ficou bem feliz, assim, né, já no começo desse ano. Por curiosidade, quanto faturaram agora em janeiro? A gente faturou 35 mil. Que legal, de um ano assim, do zero, a já ter um mês que era para ser, entre aspas, que para todo mundo tá reclamando de mês ruim, já ter um faturamento é sensacional. E também teve uma virada ali, né? Porque a gente começou do zero, então o nosso cliente ideal era totalmente hipotético, né? Perfeito. Só que chegou num momento ali que a gente pensou assim, não, vamos revisitar os passos agora que a gente tem informações, né? E a gente começou, é aquilo que você falou, até olhando para nossa essência, que a gente não estava se comunicando assim, nem com pessoas que estavam a nossa essência, né? Então a gente precisou dessa coisa mais autêntica, né? Para quem a gente realmente quer vender, quem tem vindo, né? E daí quando a gente mudou essa comunicação em dezembro, janeiro já colheu os frutos de ter cliente 100% do digital. Que loucura, né? A gente acha que, quando eu falo que às vezes é um ajuste em relação à comunicação com o cliente, de fato é. Eu digo, às vezes parece meio clichê eu falar isso, mas de fato muda completamente. Eu falo às pessoas, às vezes a gente diz, a hora que a gente acerta a mensagem da nossa essência com o cliente certo, a coisa vira o ponteiro. De novo, vocês passaram por um desafio que, como vocês não tinham histórico de clientes, a gente sempre fala para olhar para o histórico de clientes, vocês tiveram que ir construindo isso, né? Sim. E até uma outra pergunta que eu vejo que o pessoal tem bastante curiosidade, tá falando sobre isso da essência, que, digamos, poxa, eu vendo uma cadeira, um móvel, assim, beleza, tem o diferencial do produto, mas como que vai além do diferencial do produto, né? Que a gente fala da essência, puder dar algum exemplo, enfim, de como que vocês estão aplicando isso? De alguma forma, a gente percebeu isso, que a essência que faz o nosso negócio é diferente de qualquer outra no mundo, né? Somos pessoas únicas e com uma história juntos única e que influenciou na marca, naquilo que a gente tem desenvolvido, trabalhado. Então, essa proximidade do cliente também, ele vê a gente, vê qual que é a nossa história, saber da história do nosso avô, saber entenderem também que é um novo começo para nós e que isso faz parte da nossa essência também, esse novo começo. Então, a pessoa, às vezes, está indo para uma casa nova, está indo para um lugar novo ou só fazendo uma reforma, querendo deixar as coisas com uma cara diferente. É sobre isso que a gente fala, sabe? Sobre começar de novo e por essa perspectiva de que existe algo diferente. Sensacional, assim, ver música nos meus ouvidos. Até o primeiro post fixado lá, o quem somos, assim, uma foto de vocês três e tem uma história ali por trás. Então, que isso, às vezes a gente quer ser direto ao ponto, só vou falar das características do meu produto e esquece o que de fato conecta com as pessoas, né? Sim. Se o Guilherme puder até comentar também até sobre os anúncios, né? Porque esse passo 3, a importância de trazer gente para conhecer a marca antes de ficar anunciando só os produtos direto, produto e preço, né? Você deve ter percebido a diferença em relação a isso. Não tem nem como, tipo, no começo eu fazia campanha para público frio e quente, né? E o frio, querendo ou não, tem uma levantada de mão muito mais barata, né? Mas é muito difícil converter. E o quente, a gente sabe que o cliente já vem com a objeção meio que quebrada. E que de dezembro para cá mudou muito, até que a Nayana atende, né? E a gente tá sempre conversando e ela falou, cara, melhorou muito a qualidade das levantadas de mão que tá tendo. Tem muita gente que chega interessada mesmo. Antes chegava muito aquelas pessoas, valor. Gente, bom dia, meu nome é Nayana, valor. Valor. Bem isso, né, Guilherme? O crime não compensa, né? Às vezes sai barato gerar lead, gerar levantada de mão. Isso não é difícil gerar levantada de mão. Tipo, você vai lá, faz campanha de mensagem, bota lá as características do cliente, vai chover mensagem. Só que assim, se o cliente não tem desejo, se ele não tem o conhecimento da marca de vocês, ele não vai comprar. Então não é só sobre a quantidade, né? Sobre a qualidade do público que vai chegando, né? Isso é bem legal de ver, né? Até a Nayana pode comentar sobre isso, né? Como é que é a conversa com esse cliente, tem uma conversa mais personalizada e assim por diante. Você vê a diferença logo no início da conversa, né? Quem quer conversar, quem só quer saber uma informação, curiosidade e já não vai comprar, né?
Você vai dar informação e não vai comprar igual. Pode ser o melhor vendedor do mundo, que não adianta. Aí quando é o cliente certo, a conversa já começa diferente, né? A pessoa já se abre mais, a pessoa manda vídeo, manda foto, manda áudio. A pessoa, ela tá realmente aberta para que você ajude ela, né? E é nisso que a gente entra, né? Que a gente tem prazer nisso, de atender e ter esse entendimento saindo do WhatsApp, indo lá no showroom, fazendo o nosso... E aí tem esse desafio, né? Você fala no WhatsApp e você tem que quebrar outra barreira da pessoa ir te visitar, né? Que às vezes isso vem? Vem. A gente atende com horário marcado no showroom e todas as pessoas que compraram foram pessoalmente, né? Porque móveis também é um produto diferente, né? Que às vezes você precisa experimentar e quem sabe mais para frente não precisa tanto desse presencial, mas é diferente. E é muito bom atender esse tipo de cliente, né? Não, e é legal também, até nessa fase inicial, vocês têm contato com o cliente, né? Foi muito legal, uma vez fez um exercício aqui de ter o rosto dos clientes para poder ver, né? Porque às vezes a gente só olha e conversa, mas assim, se ele vem ali de carne e osso, você tem esse contato com ele, então esse é o perfil do cliente ideal. É mais fácil de, tipo, visualmente a gente vai entendendo melhor quem é, né? Então eu acho super legal essa fase, né, de bem manual, aos poucos, quanto mais vai conhecendo o perfil do cliente, pode daqui a pouco vender 100% online, mas aí tem um nível de conhecimento do cliente absurdo. Assim, nesse um ano, o que vocês consideram que foi o melhor resultado que vocês tiveram? Assim, qual foi a maior conquista? Eu acho que aprender a ter paciência, você saber que você está no caminho certo e não ser perseverante nesse caminho, né? A nossa mentalidade mudou muito com essa perspectiva nova, de um negócio novo, essa empolgação e tudo que a gente tem aprendido com vocês, com todos os especialistas. Você começa a ter uma visão diferente de empresa. Como nossa empresa é uma empresa familiar, é muito comum que na empresa familiar não exista profissionalismo, né? E a gente meio que tinha se acostumado com isso e agora nessa nova empresa a gente está tendo a oportunidade de profissionalizar a gestão, entender melhor de gestão, saber o que a gente não quer errar do passado, valorizar aquilo que a gente tem na mão, né? Porque de alguma forma essa é a herança da nossa família, então a gente já sabe, a gente já está nesse mercado faz tempo. Então essa mentalidade mudando e saber que é possível a gente atingir outros patamares e continuar melhorando um pouco a cada dia. Às vezes a gente até dá um desespero, assim, meu Deus, a gente tem muita coisa para fazer. Mas olhando para trás, assim, tudo que já aconteceu, os novos clientes, o novo showroom que a gente reformou, a fachada, coisas assim, sabe, que ficaram lá anos e de repente elas estão mudando. E todos começam a perceber, assim, essa movimentação e esse novo dá muita vontade de continuar. Eu acho legal pontuar também que esse mês de janeiro a gente teve um faturamento bom, a gente sabe que pode ser muito maior e tal, mas foi o primeiro mês que a gente realmente viu a máquina funcionando, tudo que a gente plantou durante o ano, tudo que a gente fez, que foi a máquina girando mesmo, os criativos rodando, o conteúdo rodando, gerando levantada de mão, gerando venda, de uma forma meio que automática, igual vocês falam, o processo rodando mesmo, e tudo funcionando, foi bem legal, foi bem gratificante. Que legal, Guilherme, assim, eu tenho até arrepiar o braço de ver, porque assim, isso é muito bonito ou seja, tem um processo de marketing e vendas que funciona, um processo, assim como tem na fábrica, ou seja, a parte de atração de cliente também é um processo, e isso dá uma perspectiva muito melhor de futuro, de crescimento, né? Ou seja, obviamente que existem desafios do crescimento, mas já sabe o que tem que ser feito para poder ir escalando esse crescimento passo a passo. Né? A gente começou certo, né? Porque a gente começou já contratando a mentoria, na verdade. Então, a gente não teve que errar para São raros que fazem isso, né? Fernanda. Só a maioria prefere errar bastante até tomar a decisão. E é engraçado de ver, assim, na prática, essa questão de atrair fãs da marca, né? Porque, assim, tem muito conhecido que sabia da fábrica, podia comprar lá no showroom, né? Mesmo a gente vendendo pro atacado. Só que eles não se interessavam. Então, e essas mesmas pessoas, agora, seguindo o Instagram, se tornaram fãs. Então, a gente tá vendendo até para pessoas que souberam da existência da fábrica a vida toda, mas agora reconheceram o valor e começaram a desejar os móveis, né? Que a gente tem. E até alguns fãs que vêm do Instagram mesmo. Você não atendeu uma que chegou lá e falou que amava nossa história, do nosso book, ela super ultra conectada. E uma curiosidade, às vezes essa pessoa não segue, mas ela sabe de tudo, foi lá comprar e não seguia antes, sabe? Mas é muito massa de ver isso, né? Assim, tipo, do cliente chegar conhecendo detalhes da nossa história, de quem somos nós. E por isso que eu digo, isso rompe a barreira de produto-preço. O cliente tem outros interesses, não estou dizendo que o preço é irrelevante, mas você não é só preço para ele. Então, eu digo, tem até o efeito televisão
adesivo, o cliente quer ir lá, quer conhecer melhor. Então, a gente fala isso de grão em grão, daqui a pouco são centenas, são milhares de pessoas que têm esse relacionamento com a marca. E aí vai se tornando cada vez mais uma marca de valor, né? De fato, onde as pessoas veem valor. Parabéns, pessoal, pelo empenho aí do ano. Eu sei que não é fácil, assim, depois que o resultado acontece, é muito fácil acreditar nas coisas, mas enquanto, como disse a Nayana, né, ainda não chegou o resultado, tá plantando, precisa ter bastante confiança que o processo vai chegar num fim que a gente quer, né? Então, quero agradecer a confiança de vocês e parabenizar pela atitude de persistir até dar resultado. Então, o método funciona e, de fato, quem tem essa dedicação que vocês tiveram, o resultado vai acontecer. É questão de tempo, né? No caso de vocês, poxa, foi um plantar da semente do zero, né? Até chegar nos frutos. Aquilo que eu estava comentando, para muita gente mesmo que está fazendo mal feito, entre aspas, no seu marketing, é mais fácil corrigir do que começar do zero. Então, mais uma vez, parabéns para vocês. E ainda é só o início, ainda tem bastante coisa para acontecer. A gente vai marcar mais conversas ainda para contar mais a evolução dessa história, né? O que foi acontecendo. É verdade. É verdade. Maravilha, obrigadão, gente. Obrigada. Agradeço muito a confiança de vocês e nos vemos nas próximas conversas também por aí.